Fala galera do Cifra Club, meu nome é Tarcius Lima e hoje, cara, eu tô felizão por apresentar esse produto aqui que tá comigo aqui pra vocês. Essa daqui é a GTR-S S801 da Mower. Já, teve ou conhece alguém que teve uma pedaleira, ou um pedal, ou algum acessório dessa marca que é um dos principais nomes do mercado de equipamentos musicais e tecnologia, não? Galera, isso aqui é uma coisa diferente, de verdade. Ah, mas se só uma guitarra, né? Outra guitarra que tem a pedaleira dentro. Não, ela tem sim, tá? Mas assim, uma pedaleira, tá? Mesmo. E com recursos dentro dela que vão muito além de qualquer coisa que eu já ouvi falar até então. Mas ela tem algo importante, quanto à questão dos recursos, além deles. Que ela é uma guitarra muito boa, cara. Mas boa mesmo, cara. Uma guitarra muito legal. Ficou comigo aí durante uns bons dias, tá? Eu testei, estudei com ela, toquei profissionalmente em festas de casamento e num baile no final de ano, dei aulas. Cara, foi o meu equipamento durante esses dias. E realmente é um instrumento de alta qualidade. Vou ficar com saudade. Sim. Boa. Isso faz a diferença, galera. Você ter inovação, tá? Mas também contar com um instrumento realmente de muita qualidade. Só pela guitarra, sem contar os recursos, tá? Já seria um produto em que eu teria o maior prazer de vir recomendar pra vocês. Mas o diferencial dela é que ela possui ainda esse multi-efeito digital integrado, fácil de usar, beleza? E incrivelmente versátil. Ele vai de simuladores de amplificadores, leitor de impulse response, mais de 100 efeitos como drives, modulação e também ambiência, além de uma novidade. Eles também trouxeram aqui da pedaleira GE300 da Mower, conhece? É o Tone Capture, um recurso muito legal que simula outras guitarras com características de captadores específicos e até de violão. É muito versátil, viu? Tenho muita coisa pra falar dela, né? Então, vem comigo, porque senão tem assunto aqui pra durar 2 horas de vídeo, hein? Vem comigo, bora! Bom, pessoal, eu vou começar falando um pouco da guitarra, porque ela merece, tá? Esse modelo aqui que eles mandaram pra gente é um modelo baseado numa Strato, tá? Mas tem outros modelos, como Super Strato e até Headless, beleza? Essa guitarra aqui conta com o sistema HSS, de Alnico 5, com um som muito bom, tá? Destaque pro captador do braço, tem um punch bem, assim, de captador vintage mesmo. Eu curti pra caramba, tá? Essa aqui possui uma chave de 5 posições padrão, tá? Para controle dos picapes, E também de funcionalidades para quando usarmos um módulo da GTR-S, beleza? Nós vamos falar disso depois. Nós temos um controle de volume aqui e um tone, beleza? Para todos os captadores. Além do Super Knob aqui, que é onde a brincadeira começa. Vamos falar dele já também, beleza? O corpo é em basswood, beleza? Com a pintura em sparkle leve, dourada, muito bonita, no acabamento realmente primoroso, galera. Muito legal, bonita de morrer. O braço é de roasted maple, tá? Com 22 trastes, com acabamento acetinado, que eu achei ótimo, que você desliza e transita pelo braço com facilidade, cara, bem legal. A escala é de maple para esse modelo S801 e pro irmão desse modelo, o S800, é de rosewood, beleza? Os trastes são de jumbo, de níquel mesmo, tá? Super bem colocados e com ótimo acabamento. Você não sente eles quando você desliza a mão pelo braço, que é bem legal. As tarraxas e a ponte são estilos vintage, cromadas da própria Mower. E galera, seguraram muito bem a afinação durante esse tempo todo aqui comigo. E nós temos aqui, atrás aqui, a saída P10 comum, no jack, ou para fone de ouvido, tá? Já que a guitarra processa o áudio dela mesma. Ou seja, você pode ouvir o som pronto com o fone para estudar, por exemplo. Legal demais, Nós temos aqui também a entrada USB para conexão ou alimentação da bateria de lítio interna, que ela tem autonomia de 9 a 10 horas de uso. Então, assim, ela não me deixou na mão em momento algum. Agora eu vou falar sobre o modo GTR-S, que é Skynet. Galera, aqui a gente começa a explorar toda a versatilidade do módulo GTR-S e vamos destrinchar cada recurso deles, beleza? Nós temos o Tone Capture, recurso que permite simular outras guitarras, tipo Les Paul, Telecaster, Super Stratos, semiacústica, violão, o que dá pra guitarra faz dela um instrumento de versatilidade absurda, pois as características de cada modelo e captadores realmente aparecem e fazem a diferença. Cadeia de efeitos. Nós temos a configuração completa de efeitos, como overdrive, amp, dynamics, a gente tem modulações, delay, reverb, nós temos equalização, tudo editável em tempo real pelo aplicativo de forma muito simples e muito intuitiva, bem legal. Interface de áudio. A guitarra, ela funcionava como uma interface de áudio exclusiva apenas para o celular. Porém, com a nova atualização, ele também é integrado com o PC.
Olha que bacana. Então, agora você consegue gravar diretamente no PC como interface, cara. Então, você consegue gravar vídeos com som processado e carregado diretamente no dispositivo móvel, ou mesmo como entrada de áudio pro OBS Studio, por exemplo, né? Ideal para criadores de conteúdo ou gravações rápidas. A gente tem um looper e um drum machine. O looper, ele é de 80 segundos, com overdub ilimitado para ficar gravando eternamente, o que você quiser por cima. E um drum machine, ele é sincronizável. Ambos controlados pelo app, cara. Isso aqui é muito bom, né? O sistema de captura de amplificadores e IRs da Mower. O sistema utiliza arquivos GNR, que é os amps, e o GIR, que é o Impulse Response, né? Esses arquivos são proprietários da Mower, né, garantindo compatibilidade e qualidade, já que são os mesmos arquivos usados pelos multi-efeitos tops de linha da marca. GE300, GL1000, GS1000, se não me engano, ou a 1000GS, 1000GL. Pedaleiras são excelentes, é top de linha mesmo, bate de frente com todas as outras, e a gente tem acesso a esses arquivos da mesma forma, com a mesma qualidade, né? Isso é muito legal. A mágica da tecnologia começa aqui, ó, no Super Knob, beleza? Nós vamos acionar, que aí vai ficar bonitinho assim, ó, acesinho aqui. Beleza? E nós vamos aqui agora no Bluetooth, no celular ou no tablet, tá? Em seguida, a gente vai pro app, né? Que é o GTRS. Amigos, faz uma diferença danada você manter o software e o firmware da guitarra atualizados, beleza, cara? Se ele pedir logo de cara pra você atualizar alguma coisa, deixa ele atualizar, beleza? Olha aí, ó, bonitinha a guitarra aqui, ó. Nós vamos clicar aqui nessa ferramenta. Beleza? E temos acesso aos controles principais, tá? Temos acesso a tudo de forma bem intuitiva aqui. Já vemos aqui os presets. E vale a pena já falar que ela trabalha com 4 presets por banco e possui 10 bancos de memória, permitindo armazenar 40 presets. Falando em presets e tudo mais, deixa eu apresentar aqui de uma vez esse Super Knob aqui, tá? Mostrando as funções dele, beleza? Liga e desliga. Para ativar é só girar ele aqui no sentido horário. Você sente um ponto passando e pronto, já fica aceso. E quando for desligar, retorne para a posição inicial, beleza? A gente consegue trocar presets apertando o knob e você alterna entre os 4 presets salvos no banco atual, beleza? Identificado por cores diferentes no LED, que é bem legal também, tá? Não dá para mudar de banco, tá, galera? Só de preset. Agora, a gente também consegue fazer o ajuste de volume. Funciona como um controle de volume principal, o master do sistema inteiro, pô, que é muito legal, tá? E também dá para até ativar o afinador, cara. Ao pressionar e segurar o Super Knob, o LED vai ficar amarelo, indicando que o afinador está ativo. O status de afinação é exibido no aplicativo e no controlador também, né? Aqui embaixo, aqui, uma mão na roda, já eu vou falar do controlador, beleza? Agora, voltando pro app. Bom, no app aqui, a gente já vê o logo da guitarra aqui do lado. Já vemos aqui também os presets, né, que a guitarra tá lendo. Temos o Save, o Sport também. E temos a nuvenzinha, que é o Tone Cloud, cara, que dá para baixar capturas, presets, impulsos e etc. Saca só, bem legal. Na engrenagem, nós temos aqui o controle de diversos parâmetros e funções. Eu vou passar rapidamente por eles, ok? Aqui nós temos o global, e no global a gente tem o Output Mode. Nós vamos falar para o app qual é a saída que nós estamos usando. Se é interface, né, direto do amp na mesa, amp, né, também, ou fone. Eu tô ligando aqui direto na interface, já vou até colocar aqui de uma vez, né, não? Aqui nós temos um Global EQ, galera, que é um equalizador global, para você adequar o som de acordo com o ambiente local, né? Ou com o equipamento que você estiver usando, né? Sem ter que ficar mexendo em todos os presets e tudo mais. Nós temos também aqui, olha, o Input Gain. Cara, esse aqui é um ganho de entrada, né? E nós temos também o Super Knob Mode. Esse modo aqui, galera, você seleciona se vamos usar o knob para mudar os presets ou mudar a simulação de guitarra. Nós podemos fazer isso também. Bem útil, né? Continuando aqui, nós temos o afinador, uma bateria, que nesse caso aqui seria o drum machine, né? Nesse caso. A gente também tem aqui, cara, um dicionário de acordes, que é muito legal, cara. Bem bacana, né? Nós temos um mixer, que é muito útil esse cara aqui, velho. Onde você tem o controle de volume separadamente da guitarra, do Bluetooth, do USB de saída geral e também a gente tem essa saída geralzinha aqui, de extrema utilidade. Bom, pessoal, vamos apertar aqui no Super Knob e aí nós temos a cadeia de sinal de guitarra, que passa pelo drive, ou os amps, os gabinetes, passa pelo dynamics, a gente tem as modulações, nós temos também os delays, reverbs e também o EQ, beleza?
a equalização. Antes a cadeira era fixa, galera, não permitindo você mudar a ordem de efeitos. Mas teve uma atualização e agora você pode organizar como quiser. Importante, cada amp, caixa, o pedal de overdrive, seus efeitos também, tem os seus controles e ajustes, como uma pedaleira faria normalmente, beleza? Galera, os presets de fábrica são muito legais. Eu dei uma passada neles aqui, realmente é muito bom, mas nós vamos montar aqui do zero para você visualizar tudo comigo aqui, beleza? Então vamos montar os timbres aqui e tocar. Bora? Vamos começar pelos drives. Nós temos aqui algumas opções de overdrive, tá, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, overdrives bem consagrados. E também temos boosts, né? Distortions e fuzzes também. Eu vou selecionar um amp bem clean, que é esse aqui, ó. O US Blues Clean. Bacana. Ele já vem com a caixa dele, olha só, com um alto-falantezinho. Beleza. O som é esse aqui, sem overdrive inicialmente. Beleza. E aqui eu vou começar aqui colocando o Pure Boost, só para dar uma esquentadinha aqui na guitarra, olha só. Beleza? Já dá aqui uma esquentada. Por ser um extrato, não estou colocando aqui no picape do braço. Ele já dá aquela esquentada, não chega a saturar exatamente um drive, mas está próximo a saturar, principalmente quando eu coloco aqui no captador da ponte, onde é um humbucker, né? Agora nós vamos aqui trabalhar com o primeiro overdrive. Vamos escolher aqui esse overdrive aqui, ó, o D-Drive. Vamos colocar ele aqui. Cara, som já muito legal, né? O primeiro estágio, galera. Muito bacana. Agora eu vou querer um estágio 2, um pouco mais, né, de drive. Vamos colocar aqui o Full Drive, pra gente ver. Ele aqui, ó. Teve um aqui que eu olhei antes, que eu gostei, que é o Tube Drive. Vamos ver como é que ele vai sair. Muito legal, vai funcionar como um estágio 2. E é legal, olha só, ele dá uma limpada legal também. Bem bacana, eu limpei aqui com o controle de volume mesmo, beleza? E agora eu vou colocar aqui uma distorção, vamos pegar um som mais pesado, vamos colocar aqui o Rioter, que provavelmente é uma simulação do pedal Riot, né, da Suhr, né, que é um pedal bem legal. Então, se você é um cara que gosta, por exemplo, de trabalhar com o modo Stomp, você coloca ali aqui no controlador, que é bem legal, tá? Ele tem essa função. Você pode controlar os drives que você quer colocar como se fosse cores e usar o seu amplificador como o cérebro do som, como se estivesse usando realmente pedais, que é muito legal, tá? Falando em amplificador, nós vamos passar agora para um som de amp, beleza, cara? Pra gente ter um som de rock clássico para hard rock também. Um som mais Marshall, bora? Vou colocar aqui um Plexi. Eles têm aqui, ó, beleza. Vou diminuir o ganho, porque eu quero um som mais cranked, né? Um som... E agora eu vou querer esse som com um pouquinho agora de ganho. Vamos colocar aqui um low gain aqui para funcionar. Vamos colocar apenas um boost. Vou colocar esse boost aqui, ó. Vou diminuir o ganho
vou aumentar o volume no máximo e vou colocar também o tone um pouquinho aberto, e esse é o som aqui que eu vou ter. Cara, o som bem legal, né, galera? Vamos agora colocar aqui, no lugar desse overdrive, vamos colocar agora, no lugar do boost, vamos colocar um overdrive. Beleza, eu quero um ganho, um mid gain, por exemplo, vamos colocar menos ganho aqui. Bem legal, né? Gostei bastante. Agora a gente vai colocar um som de lead. Vamos fazer um som de lead aqui, galera. Vou colocar aqui um overdrive mais carregado. Vamos colocar esse cara aqui, ó, o BB. Vamos ver como é que tá esse som. Ok, eu vou carregar um pouquinho mais agora de amp do próprio overdrive do próprio amp. Vou colocar aqui um pouco mais. E vou colocar um delay. Agora eu quero um som mais pesado, galera. Vamos colocar aqui um amplificador já mais de high gain mesmo, tá? Eu vou tirar aqui o overdrive, vou tirar também aqui o delay e vou passar a trabalhar somente com o amplificador. Vamos lá no high gain. Vamos colocar aqui um som de um Soldano, por exemplo. É ele aqui, ó. Eu vou colocar aqui um boostzinho. Pra que esse boost? Ele vai espetar um pouco mais o som pra mim. Vou tirar esse drive, vou colocar o volume no máximo e vou abrir também o tone dele um pouco, tá? Beleza? Sem o boost. Com o boost. Posso mudar o amplificador, procurar um som, por exemplo, mais mesa bug? Vamos ver aqui. Vou colocar esse Mark V aqui. Cara, então você tem realmente muitas funções aqui. A gente pode chegar em sons bem legais. Para finalizar, vamos colocar aqui novamente um pouco de reverb. Vamos ver como é que tá o reverb aqui. Tirar ele um pouquinho, deixar só um pouquinho. Vamos ver. E o delay, novamente. Cara, o próximo aqui é o Dynamics, né, com compressores e o wah-wah. Eu vou testar apenas um compressor mesmo aqui. Vou voltar aqui para o amplificador mais clean. Vou colocar aquele que a gente tinha colocado antes. Ok. Vamos colocar aqui o Dynamics para ele funcionar antes do amplificador, pode ser? Vou colocar aqui o compressor. Sem o compressor. Com o compressor. Eu quero que ele dê uma nivelada no som para mim. Além dele dar esse sustain, ele também permite que as notas fiquem um pouco mais parecidas. Isso para som clean é bem legal. E tem um negócio bem legal aqui também, um efeito bem interessante, que é o touch wah.
Esse cara aqui, eu seleciono aqui o ataque e a sensibilidade, por exemplo, onde eu posso ter um som de wah-wah pelo meu toque, olha só. É muito legal, cara. E aí você pode controlar pela sensibilidade, se o efeito vai ficar mais pronunciado quando você tocar mais forte ou quando você tocar um pouco mais. Tá vendo? É bem bacana, né? Por último, eu vou demonstrar o Noise Gate, cara. Obviamente que tem uma aplicação muito importante no som, né? Vou colocar ele aqui, vou tirar. Vamos colocar aqui o amplificador. Novamente, eu vou colocar esse Dynamics antes do drive. Vamos colocar aqui um overdrive mais forte com um amplificador já. Vou escolher aqui o Pive, por exemplo. Olha, só ele já tem esse som, ó. A gente percebe obviamente, esse ruído mesmo no fundo. Vou colocar aqui o Noise Gate. Sem. Com. Legal, né? Funciona bem. Agora nós vamos para os efeitos, cara, de modulação, beleza? Vou tocar aqui alguns deles. Vou colocar de novo o amplificador mais leve. Vou colocar aqui o blues. E eu vou colocar agora a modulação, cara. Vamos colocar aqui, inicialmente, um chorus, beleza? Vou colocar ele aqui. Eu tenho algumas opções de chorus também. Vamos colocar o three chorus aqui, por exemplo. Vou acionar. Ó. Som lindo. Cara, bem legal o som. Beleza, eu vou colocar agora um phaser. Vamos lá. Eu tenho alguns controles, né? Obviamente, então eu consigo trabalhar com ele de forma ainda mais dinâmica. Tem outros também bem legais aqui. Bacana. Eu vou colocar aqui um trêmulo pra gente conhecer o som. Por último, o vibrato. Vamos colocar agora um delay. Vamos colocar aqui o digital delay para a gente poder conhecer. E temos, por exemplo, o Real Echo. Tem uma pontinha de modulação, né? Bem legal. Bem bacana. Por último, vamos colocar o reverb. Vamos ver o que a gente tem aqui, cara. Nós temos algumas opções. Vamos colocar aqui o plate, primeiramente. Spring. Bem
bacana. Por último, vamos colocar aqui um com modulação, né? Com uma cauda um pouco maior. Eu vou colocar também, daqui a pouco, esse delay pra gente ver junto como é que vai fazer. Vou colocar ele com um pouco mais de cauda. Aumentar o level dele aqui. Com delay. Legal demais, né, pessoal? Muita opção, né? A gente consegue muitos sons aqui com esse multi-efeito. Agora nós vamos para a mágica. Graças ao Tone Capture, que a S801 herdou da Moog RGE300, nós podemos simular guitarras de vários modelos, como Strato, né, Tele com singles, né? Nós temos Les Paul, semiacústica, PRS e SG com humbuckers, por exemplo, sendo possível até simular violões, cara. Aqui as simulações vêm de fábrica e não é possível você criar ou importar capturas de outros instrumentos, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é entrar no modo e selecionar o captador do braço. Olha só, eu vou mexendo aqui, ó, ele já vai identificando qual que eu tô mexendo. Beleza? Bacana demais. Ele foi para a posição número 5, nós temos o captador que eu deixei aqui pré-selecionado, que já veio aqui, né? Ele não tá ativado porque tá apagado, olha só. Beleza. Assim que eu apertar aqui no acionar, beleza, agora sim eu tenho a simulação da guitarra com o captador do som que tá aqui. Vou colocar aqui o som inicialmente de um humbucker pra gente poder testar uma coisa bem legal. Vou colocar aqui uma Les Paul. Então esse é o som da Les Paul. Ó. Só olha como é que o som mudou, né, cara? Ele deixou de ter aquele som instalado, né, com brilho. Saca só, vou tirar aqui. Eu vou colocar ele aqui. Já até satura, cara, porque eu entendo que o captador humbucker ele tem mais ganho, mais saída. Então, quando ele tá desligado, ele nem satura. E quando eu ligo ele, satura. Então ele tem um ataque de humbucker, né? Agora, quando eu acionei, então ele perdeu aquele brilho. Cara, isso é muito útil e traz uma gama absurdamente alta de possibilidades. Eu vou acionar agora também o som de uma tele, saca só. Olha só, galera, que legal. Aquele som de single. Voltou, só que com som metálico, sem aquele brilho do single de uma Strato. Vamos ver a diferença, ó. Vou colocar aqui primeiro. Ligado, desligado. Ligar. Tá vendo? Aquele som um pouco mais mastigado de metal, não é o jeito que eu vejo uma tele, tá, galera? Então, realmente, o som é diferente, cara. Isso é muito bacana. Pessoal, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pra chave número 1, né, na chave seletor, e vou tocar desligado primeiro com o som do humbucker original. Desligar aqui, e esse é o som do humbucker. Beleza. Agora eu vou colocar uma Strato.
um som mais magro, ó, e menos ataque, né? No caso aqui de um humbucker. Vamos colocar aqui, por exemplo, um som com distorção dessa vez, ó. Vou adicionar aqui o drive, vou desligar o meu controle para trabalhar como se fosse um humbucker mesmo. Vamos ligar? Ó, som mais magro, com menos ataque que eu tava falando com vocês. Então o som muda demais, né? Beleza, galera. Nós vamos instalar o captador agora? Então é só colocar uma tele, vamos ver. Vamos tirar. Um pouco mais cheio, né? A gente sente uma ponta também, uma massa mais grave no som, obviamente, com esse médio grave legal. E também com muito ataque. Ligo aqui, já tem esse som mais... muito legal, mais mastigadinho de tele, né, galera? Então, gente, isso aqui é um parque de diversões cheio de possibilidades, né? Então, violão, galera, vamos colocar aqui alguns sons diferentes de violão pra gente testar? Vamos vir aqui pra posição número 4. Legal, agora o som de um piezo, né? Nós temos aqui um JP aqui, ó, piezo, ó. Ok? E por último, esse outro violão que nós temos aqui, ó. Ao invés de pegar um violão com uma parte específica, é só você usar uma dessas simulações para você ter um pouco, né, do sabor do instrumento, né, galera? Cara, uma questão aqui importante é a parte mais filosófica sobre o sistema do GTR-S aqui nesse caso. Bom, a guitarra S801, ela foi concebida para funcionar como se fosse um HSS, né? Então ela acredita que a estrutura física dela ainda é original. Então, mesmo que eu troque os captadores, o que é perfeitamente possível, tá, galera? Trocar de captador, colocar um mini humbucker na guitarra, tá tudo certo, beleza? Mas no caso dessa aqui, por exemplo, ela acredita, o sistema dela acredita ser uma HSS fielmente mesmo. Então não é possível colocar um captador de tele nessa posição aqui, por exemplo, né? Que é a posição 2 aqui, 4 aqui, por exemplo, ou mesmo a posição 2, por exemplo, né? Porque não existe, né, numa tele tradicional. E isso aqui é o Eu Robô, né? As suas 3 leis, né? Ela respeita a coisa toda, compreende? Então é bem legal. E se eu dissesse pra você que você pode ir atrás das capturas de amplificadores e impulso responses através do Mower Cloud, que é a comunidade da Mower, cara. Massa demais, né? Com os arquivos GNR, são capturas feitas pela galera da Mower, de outras empresas, como a Shoptones também faz, e várias outras empresas, e também os usuários de pedaleiras como o GE300 ou a GS1000L, por exemplo, que usam e compartilham, cara. Então, galera, dá pra fazer capturas dos seus sons, plugins, até com a própria guitarra. Tem um sistema de captura dela. Isso mesmo. Então, essa guitarra aqui traz capturas de amplificadores. Você pode fazer o seu cadastro, é muito fácil e tranquilo para fazer os uploads de seus impulse responses favoritos e também de suas capturas, né, em sua conta e disponibilizar pra galera, né, da comunidade, porque é legal demais, né? Cara, eu vou pegar aqui um som de um amplificador nativo, né, com 2 IRs, por exemplo, que eu baixei aqui na Mower Cloud, beleza? Vamos começar aqui, então, colocando aqui o amplificador, pra gente poder conhecer. Vamos deixar aqui do jeito que tá. Vou colocar aqui D-Drive. Ok. E aqui eu vou colocar na nuvenzinha e vou lá, Official Zone, aqui no GIR, que eu tinha falado que era a parte gabinete do Impulso Response. E vou baixar aqui esse aqui e vamos baixar também esse 1 de 12 aqui, ó. Ele me dá aqui algumas situações, ó, que eu posso usar. Eu já tinha baixado alguns, né? Eu estou baixando esses novos aqui. Vou colocar ele aqui, ó. A gente tinha até baixado ele. Vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, onde eles vão estar. Beleza? Muito
legal. Baixei o IR aqui da galera e já tem um som com característica muito diferente do som que tava antes, né, cara? Beleza. Então agora eu vou escolher 2 capturas de amplificadores dessa vez. Vamos ver aqui, olha só. Vou colocar aqui... Ó, já tem até um bocado aqui, galera. Vamos nos que eu já baixei? Porque eu já não me lembro muito deles. Vamos lá ver como é que tá. Aqui, ó, DNR. E aí eu coloco aqui. Posso colocar um Clean 2 do Ecstasy. Vamos tirar esses efeitos de novo. Me parece, pelo som que eu tô ouvindo aqui, que já vem com o Impulse Response nele, cara. Então ele já é um som que vem com um amplificador e o Impulse Response de uma vez. Alguns modelos vão vir dessa forma, mas também pode ser que você baixe algum IR que o usuário colocou apenas o né, o amplificador em si, mas não o gabinete, tá, galera? É legal a gente olhar. Muito bacana, esse aqui já veio já com tudo. Vamos dar uma olhadinha em outro dessa vez. Vamos escolher esse aqui. Vamos ver se esse aqui vem sem a caixa, né? Vem sem a caixa. Como é que o som tá? Ruinzinho, ó. Vou levantar o som dele com uma das caixas que a gente tem aqui. Vamos colocar a caixa até que a gente baixou lá, ó. Bem legal, né, pessoal? Pessoal, eu vou demonstrar rapidinho como é legal e tranquilo de gravar uma backing track com um looper, por exemplo. Primeiro, eu vou pegar aqui um groove de bateria, tá legal, galera? E logo aqui de cara, aqui, quando eu venho aqui, olha só, na minha seção de grooves, eu já tenho um groove aqui que ele já sincronizou pra mim, já aqui com o estilo, né, as batidas e tudo certinho, o andamento que eu quero, né? E também eu coloquei aqui também o volume, né? Então eu posso clicar aqui nesse speed, por exemplo, que ele vai me dar um tap legal aqui, ó, do tempo que eu quero aqui na bateria, né? Mas eu já tinha selecionado aqui mais ou menos de 100, ó. Vou deixar, ó, 100. Beleza. Esse aqui é o loop que eu escolhi. Ok. Voltando aqui pro pedal, olha que legal. Eu vou ter aqui, então, um modo de loop nele, quando eu aperto aqui nesses 2 primeiros, onde eu seleciono esse módulo de loop e eu aperto aqui no D, e ele já me dá esse controle. Então eu entrei aqui nesse modo loop para poder usar, né? Normalmente o Foot Switch vem desse jeitinho aqui e eu posso selecionar os presets normalmente, tá, galera? Como se fosse uma pedaleira mesmo, ó, bem legal. E eu quero colocar aqui no modo loop, aqui, né? Então eu tenho aqui, olha só, o A, quando eu apertar aqui, ele vai começar a fazer a gravação e também posso dar o play também. Você vai ver aqui que eu vou estar mudando aqui. Ao mesmo tempo eu vou mudar de timbre, tá, galera? Eu coloquei aqui um timbre clean. Então eu vou começar aqui com esse A, saca só. Ok, vou ter também esse aqui que eu dei um jeitinho de colocar aqui, galera, que é um... E eu coloquei aqui com um pedal de pitch shifter, né? Ele faz aqui, tá quebrando o galho aqui para eu poder criar uma linha de baixo aqui para mim, beleza? Só para estudar mesmo, coisa tranquila. Bacana, eu também coloquei aqui um efeito de wah. Eu vou usar aqui para fazer na base. E também um timbre mais lead. Para eu poder usar na hora de solar aqui por cima aqui da backing track, beleza? Então, vamos começar aqui gravando. Eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, tô aqui com o timbre clean. Vamos lá fazer. Baixo. Fazer agora o wah. Beleza, agora improvisar.
isso aí, cara. Eu tenho uma backing track aqui pra treinar bases, frases, escalas, arpejos e tudo que eu precisar. É isso aí. Podemos expandir ainda mais os controles de timbres e funções muito úteis com o controlador GWF4, um controlador de pé muito simples de usar e bem construído. Vai aguentar bem o trampo. Para parear ele, pela primeira vez, é só ligar o pedal e segurar, né, os botões A e C simultaneamente, até o LED piscar. Beleza, então vamos lá no controlador, pessoal. Nós temos um modo preset para trocas tradicionais de preset mesmo, né? Então, eu consigo trabalhar aqui dentro desse banco que eu estou, os 4 presets. Podemos mudar também os bancos, né, dos presets pressionando os botões A e B para avançar. Então eu vou subir para o 8. E também posso fazer o contrário, né? Posso retroceder com o C e com o D. Bacana? É isso aí. Esse recurso facilita muito para quem organiza os presets pensando em músicas ou blocos para shows e apresentações, por exemplo, né? A gente também tem um tap tempo, cara. Se o preset selecionado tiver um efeito de delay, por exemplo, o meu D aqui, ó, ele tem um efeito de delay. Ah lá, ele tá piscando, né? Aí é só pressionar o foot switch do preset, né? O BPM desejado em relação ao tempo do delay, né? Olha só, vou fazer bem lento, ó. Aí já foi mais lentinho. Vou aumentar. Ele configura automaticamente, beleza, pessoal? É isso aí. Também temos o afinador, cara. Você pode acessar o afinador segurando o foot switch C ou D, dependendo da sua configuração, como você deixou ali. Se eu segurar aqui, já vou para o afinador. E é isso aí. Já mando ver afinando a guitarra aqui. Que é bem útil, bem bacana, né? E também temos o modo Stomp, cara, que essa novidade é o ponto mais atrativo pra mim, é porque o modo Stomp permite eu controlar os efeitos individualmente, cara. Isso é bom demais, pois eu posso deixar apenas nessa função, né, como se fosse uma pedaleira embaixo, e mudar o preset no Supernob. Olha só, se eu apertar aqui, deixa eu sair aqui desse modo. Se eu apertar aqui, ele vai sair para mim e vai acessar os presets separadamente, o que é legal. Só que eu posso usar aqui o meu foot switch para mudar os efeitos, cara. Eu usei dessa forma e é isso que eu vou falar agora, cara. Como eu usei isso tudo que eu mostrei para vocês na hora de tocar, né? Pessoal, eu fiquei com essa guitarra aqui, cara, por alguns dias e assumi ela como minha única guitarra. Ou seja, tudo que eu fiz profissionalmente como estudante de guitarra foi com ela e eu usei para dar aulas, estudar, gravar conteúdo para os alunos e tocar em apresentações. Cara, dar aulas ou tocar com ela, com o módulo ligado, traz todos os recursos dela, né? Os timbres, bateria, metrônomo, dar play em arquivos de áudio, em backing tracks, né? Acessar o YouTube, com uma caixinha de som pequena e uma entrada P2. Eu usei um cabo P2 com um adaptador P10, tá, moçada? Cara, eu fiz tudo que precisava e mais um pouco, beleza? Estudar, cara, você coloca tudo isso que eu fiz para dar aulas, porém com fone de ouvido, cara, né? Eu moro em condomínio, não dá pra ficar fazendo tudo que eu quero, né? Os barulhos que eu saía de fazer às vezes, né? Então eu usei adaptador P2 P10 na guitarra aqui na entrada e já coloquei o fone, cara, no lugar da caixinha e pronto, cara. Posso fazer tudo normalmente, tá? Eu fiz isso no meu PC também, com uma interface, né? Além do celular, né, cara? E o resultado foi ainda melhor pra mim, porque eu não enxergo muito bem, né? Daí a tela do PC me ajuda, né? Fica melhor. Cara, pra gravar conteúdo pros alunos, cara, eu confesso que eu já tenho um esquema, né, de gravação de conteúdo, né, pros meus alunos e gravações de ideias e frases pra monitorar o meu estudo, né? Pessoal mesmo. Mas isso de forma remota é bom demais, cara, né? Graças a esse sistema, né? Porque fica super fácil gravar com o celular ali na hora, né? E com o timbre do jeito que eu quero. Às vezes só plugando no celular do meu aluno mesmo ali com o aplicativo já dá pra fazer tudo. É bem legal. Agora pra tocar ao vivo. Eu fiz de duas formas, pessoal. Na primeira vez eu toquei com os timbres da própria guitarra, sem usar o Tone Capture, tá? E o resultado me fez gostar ainda mais da guitarra. Captador com som original, os captadores, né, me agradam bastante, porém na hora de passar o som, obviamente eu percebi que o captador do braço estava perdendo um pouco em termos de volume em comparação com o captador da ponte, que é normal por ser um single, tal, né, uma característica mais vintage, né, cara. Porém, pra mim, né, como o captador do braço tem o meu som favorito, cara, e eu toquei normalmente, foi bacana demais. O que eu fiz foi nivelar um pouco os captadores, tá? Esse aqui veio um pouco alto, eu dei uma baixada nele, aumentei um pouquinho esse numa altura que eu acho que é legal, e aí o som ficou muito mais próximo, cara. Nem precisava nem de ter feito nada, então foi bem legal. Para os efeitos eu usei apenas o Supernob mesmo, sem o controlador e
pasmem, cara, eu usei 4 presets. Sendo que o preset 1 foi clean, tal, meio saturado, né, com um compressorzinho, um pouco de reverb. O preset número 2 é um clean com chorus, delay e reverb. O preset número 3 foi um drive, né, um pouco mais forte, que aí eu tenho um range maior, né, de drive pra controlar na guitarra, né, aqui no volume mesmo, né. Adicionei um pouco de reverb também. E no preset número 4, cara, aí sim eu tive um som lead pra solos. Adicionei um boost também com delay e com reverb. Ou seja, eu tive 4 sons, ficava só trocando aqui sem usar o foot switch, sem usar nada, cara. Agora, na segunda tocada, eu usei o Tone Capture, né, do controlador, né. Aí eu usei na posição 5 aqui, ó, o som, né, preferido meu de guitarra, que é o captador original mesmo, tá legal? Coloquei um ganhozinho de saída nele, mas realmente no som original do humbucker ele não adiciona muita coisa que você queira adicionar em termos de ganho, tá? Então eu deixei ele assim mesmo, bacana? Beleza, na posição número 4 eu deixei o som de uma Strato 60S, que veio com um pouco mais de brilho, né? Um pouco mais desse som mais de captador single mesmo, assim, né? Que é muito legal. Pra chorus, por exemplo, ficou bem bonito. No 3, eu coloquei um dos sons de guitarra favoritos da vida. Coloquei ali o som de tele no meio. Deixei ali, botei aquele som de teleca, deixei lá. Na posição número 2, eu deixei um som que, assim, mais ou menos, né, ali no de uso da chave ali, seletor, é o que eu menos uso. Então eu coloquei ali, aqui na segunda, um violão, né, pra alguns momentos do show. E pra rasgar um pouco mais, eu coloquei o som de um captador JP, inspirado no pickup do John Petruchio, né, que caiu muito bem no som, beleza, galera? Agora, pros timbres ficou um negócio tão pronto, né, só com o Super Knob e o controlador, que me fez gostar ainda mais, porque eu precisava de mais sons. Eu usei ali 3 presets diferentes, pensando em amplificadores, aí é diferente, né? Minha ideia foi usar amps diferentes, né? E aí eu usei uma simulação de soldando nos 3 presets, né? Buscando um som mais clean, um outro preset com um som um pouco mais forte e, por fim, um outro ainda mais pesado, tá bom? E no controlador eu usei o modo Stomp para acionar o compressor, um pedal de drive, a modulação e o delay, beleza? O reverb eu deixei ligado o tempo todo, que era só uma simulação de salinha ali, tá legal? E pro último preset, aí sim, eu usei o Dynamics como um noise gate. Ou seja, no preset, em vez de usar o compressor, botei o noise gate e ele continuou no mesmo lugar ali no chão, ali pra mim, no modo Stomp, beleza? Show de bola. Então, Tassi, você só amou guitarra, então, correto? Não. Eu vou falar aqui o que eu achei da guitarra no todo, beleza? A S801 é uma guitarra muito boa, cara, com ótima construção, né, confortável de tocar, com um braço acetinado macio, um bom som de guitarra, tá? Apenas nela, você não precisaria do sistema dela pra ter uma boa guitarra. As tarraxas aguentaram a afinação de boa, beleza? E a ponte também, não usei muito pras alavancadas, mas nos momentos pontuais não desafinaram a guitarra. O que eu penso é que a faixa de preço, né, pela faixa de preço dela, caberia um traste de inox, tá? E eu também achei o acesso da última casa menos amigável do que o normal, o que é estranho, porque ela até tem um sistema aqui atrás, aqui, né, de construção para ajudar a chegar nelas. Mas não foi a guitarra mais confortável do mundo para chegar nessas últimas casas. Agora, falando do sistema dela, cara, o app realmente, cara, é muito legal. Completo, intuitivo, além de ser leve, pelo menos no celular aqui, ele rodou liso o tempo todo. Os sons e timbres são ótimos, os efeitos cobrem praticamente de tudo, tá? E por estar dentro de uma guitarra, cara, é muita tecnologia mesmo. Tipo, caber isso tudo aqui dentro é muito impressionante, né? Não é nada parecido com sistemas que eu já testei, e isso, assim, é de um uso profissional mesmo, de verdade, tanto que eu usei, né? Pontos negativos. Aconteceu umas 3 vezes de eu perder a resposta da conexão entre o app e a guitarra, tá? Como se tivesse demorado muito pra mexer no app e ele tivesse entrado em stand-by, por exemplo, tá? E eu dei um clique no Super Knob aqui e ela voltou a responder. Porém, ela muda o preset quando eu faço isso. Pode ser um problema se rolar num momento chave, né? E a última vez que isso aconteceu, eu dei um clique no controlador e ela voltou também. O que ficou mais fácil, porque eu simplesmente acionei e desacionei alguma coisa que tava perto ali. E aí não precisei refazer a conexão Bluetooth em momento algum, tá, galera? Então isso minimiza demais os danos, tá? Cara, uma dica seria trazer a leitura de arquivos NEM para GTRS. Várias pedaleiras, né, e multi-efeitos muito mais simples no mercado trazem esse recurso e seria sensacional poder ler minhas capturas favoritas sem ter que entrar nesse processo, né, de conversão, né? Um outro ponto, galera, que eu posso falar é que o site em especial, ele não contempla muito a GTRS. Então, você, para poder subir seus presets ou para você subir as suas capturas, por exemplo, é um processo meio ruim, assim. Eu achei a comunicação do site não muito legal. E uma coisa pessoal que eu posso falar também é que o foot switch, ele é legal, tá legal, galera? Porém, pra quem tem bota ou um pé mais pé de pato, por exemplo, você vai acabar encostando
às vezes em um botão ou outro sem querer, tá legal? Porque ele é menorzinho. Porém, você vai se acostumar. E uma coisa muito importante sobre qualquer tipo de sistema e de atualização que teve. As atualizações aconteceram porque a Moer escutou os usuários. Por exemplo, antigamente a gente não conseguia, por exemplo, mudar a cadeia de sinal. Então, com a reclamação dos usuários, eles foram lá e, vamos colocar isso na atualização. Ah, poxa, a interface não conversa com o computador, só com o celular. Não, então a gente vai resolver isso. Resolveram isso na atualização, sacou? Tinha um outro lance que eu vi que você não conseguia colocar a mesma guitarra em seleções diferentes de chaves da chave seletora, né? Por exemplo, eu queria um som de Les Paul, eu só tinha como colocar Les Paul aqui. No meio já não dava pra colocar a mesma guitarra. Resolveram isso também na atualização. Então, galera, é muito legal você ter uma empresa que se preocupa com os usuários. E aí, qualquer feedback que você der ali vai estar ajudando a empresa e também os usuários a ter um produto cada vez melhor, já que você pode atualizar sempre, né? Legal demais isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o review da guitarra GTR-S S800E1 da Moer. Galera, é um dos produtos mais legais que eu já testei aqui no Cifra Club. Realmente eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de trazer pra vocês uma guitarra tão legal, assim, de boa tocabilidade, com um recurso tão bacana. É a primeira que vem com essa proposta tão forte, né? E acerta muito no ponto. Fiquei muito satisfeito. Skynet tá dominando muito. Tem medo da Skynet, vocês não tem, não? I'll be back. Vê lá a Sarah Connor, uma correria que ela arrumou pra salvar o John. Não é fácil não, cara. Espero que vocês tenham curtido, galera. Não deixa de deixar seu comentário aqui. O que você achou dos timbres, o que você achou das funcionalidades, o que você achou no geral na guitarra, né? Vai ser legal. Pintura, tudo mais. Deixa um comentário aí sobre suas preferências. Não deixa de dar sinetagem e acompanhar aqui o Cifra Club, que é um clube nosso, cara. É um Cifra Club, é um clube, cara. Tá todo mundo junto aí. Beleza? Um abraço e até mais. Até a próxima.